Fala, nação do canal Cultura Pop, vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje para falar do que para mim é o melhor filme de super-heróis de todos os tempos e o meu filme favorito, Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 2008, que em algumas listas se encontra como um dos melhores filmes de todos os tempos, com aprovação acima de 90% na maioria dos veículos de crítica, sendo uma obra atemporal do gênero de super-heróis e contando com o principal trunfo com a atuação mágica de Heath Ledger como Coringa, que até hoje continua na mente dos fãs, não só da DC e de super-heróis no geral, como de cinema. Bom, a obra se passa um ano depois que o Batman chega em Gotham lá em Batman Begins e a cidade está bastante diferente. Antes uma cidade comandada pelos criminosos, agora vê realmente uma ascensão da justiça pairar sobre a cidade, com muitos criminosos preferindo se reunir à luz do dia para não ter que sair à noite, né? Por medo do bate-sinal e aquele que vem logo atrás dele. Então o Batman realmente está surtindo um efeito muito positivo na cidade, só que tem alguns problemas, como por exemplo, outras pessoas assumindo o manto do Batman e tentando lutar com ele, mesmo sem ter os mesmos recursos. Então rola uma polêmica se realmente o Batman está fazendo um bom efeito em Gotham ou ele está trazendo uma espécie de loucura para a cidade. Ao mesmo tempo, o Coringa, né, um cara completamente insano, surge como uma alternativa para a máfia enfim se livrar do Batman. O Batman deixou eles completamente sem alternativa. Ele chegou a prender o Lau, que é o contador ali do crime organizado de Gotham, indo até Hong Kong prender ele e trazer de volta para Gotham, porque ele fugiu para lá para escapar da jurisdição do Harvey Dent, que é o novo Cavaleiro Branco de Gotham, um novo promotor público. E quando ele é trazido para lá, boa parte do dinheiro da máfia e a liberdade de muitos deles fica em jogo, o que mostra que o Batman realmente não tem limites. Mesmo que eles tentem usar as barreiras legais para evitar serem presos, o Batman vai romper essas barreiras e vai jogar eles na cadeia. Com isso, eles apelam para o Coringa, que é um cara totalmente sem escrúpulos, para tentar deter o Batman jogando o jogo dele. A trama foca muito na dinâmica entre o Batman e o Harvey Dent, nas suas respectivas formas de fazer justiça, né? E mostra aquele trio que a gente viu lá em Batman Longo Dia das Bruxas, o que isso aqui faz muita referência, né? Porque é nesse quadrinho onde o Harvey Dent se torna o Duas Caras, e a gente vê essa dinâmica, né, desse trio que busca a sua maneira fazer o melhor para Gotham. O Gordon é um cara mais pragmático lá dentro da polícia. O Harvey Dent, que é um cara que é a face de uma nova Gotham, né? Algo que até eles falam bastante e que depois se torna meio irônico. E o Batman, que é o cara que vai além do que os outros dois podem fazer. Não só por não cumprir a lei, né? O Batman faz o que for preciso para fazer com que os criminosos sejam punidos, até por ter mais recursos e mais capacidade do que eles. E a dinâmica dos três é fantástica, né? Christian Bale, o Gary Oldman e o Aaron Eckhart, acho que esse é o nome do cara, tem uma dinâmica fantástica. E o Harvey Dent é um ótimo personagem porque desde cedo ele demonstra assim, ser um cara que se importa com Gotham, que quer melhorar a cidade, mas ao mesmo tempo um cara bastante instável, e assim que o Coringa traz o caos para Gotham, ele é o que mais sente entre os três. Bom, e o Coringa de Heath Ledger é um show à parte, o cara é praticamente o protagonista desse filme, rouba a cena toda vez que aparece e tem uma dinâmica perfeita enquanto ele tenta quebrar o trio de ouro de Gotham, focando, é claro, no Batman. Ele coloca o Batman como uma aberração, né, na opinião pública, como o culpado por atrair a loucura que ele mesmo está causando em Gotham, matando pessoas, invadindo eventos públicos, causando terror na cidade. Então, ele realmente põe a culpa de tudo isso no Batman. Ele tenta matar o prefeito e fracassa porque o Gordon intervém, mas mata uma das principais juízas de Gotham, o comissário Lobo. Então, realmente é um cara que está indo além e matando pessoas realmente importantes para a estrutura da cidade e aterrorizando todo mundo, porque ele mata essas pessoas e parece que nem o Batman consegue impedir ele. E a atuação do cara ser igual, né? Insana, potente o tempo inteiro. O cara focou por meses, né, para desenvolver esse papel. E para mim ele é melhor que Joaquin Phoenix e Jack Nicholson. Realmente fez um papel atemporal, assim. Acho que nunca vai ter Coringa melhor do que esse. E não é à toa que ganhou um Oscar postulante lá em 2009 pelo papel excepcional que o cara fez aqui.
E a dinâmica dele com o Batman, dele conseguir ser tão extremo que quase faz o Batman matar ele e descumprir essa única regra que o Batman realmente treme em matar ele 2 vezes ao longo do filme e consegue se segurar, mesmo depois do Coringa fazer o jogo supremo dele, que é depois que ele se deixa prender pelo Batman, pelo Gordon, vai até a delegacia e de lá consegue escapar, mas só depois daquela fantástica cena do interrogatório, onde o Batman espanca ele e o Coringa ri o tempo inteiro. De acordo com a psicóloga Ana Beatriz, aquilo é a essência de um psicopata, que é o que o Coringa é, né? Ele apanha, é ameaçado e realmente ele não demonstra emoção nenhuma, ele não tem medo do Batman. O Batman pode quebrar ele inteiro lá dentro que ele vai continuar rindo. E aquela cena é pesada dessa, que o Batman ele tá surtando de ódio já, porque o Coringa sequestrou a Rachel e o Harvey Dent lá, e não existe nada nem com toda a força dele que consiga fazer o Coringa falar. O Coringa só fala porque é parte do jogo dele. Ele troca os endereços porque ele sabia que o Batman sentia algo pela Rachel, porque ele já tentou matar ela antes, o Batman foi igual um louco salvar ela, mais do que o normal, né? Realmente ele sentiu uma conexão diferente entre os dois e sabia que ele iria primeiro atrás da Rachel. Por isso ele troca os endereços e ele salva o Harvey. Só que a Rachel morre e, além disso, na explosão, o Harvey tem parte do rosto queimado. E aquilo, mesmo sem ser a intenção do Coringa, né, acaba sendo um truque de mestre, porque ele deixa o Dent sem a sua esposa, um Dent que já estava sofrendo lá com a crise em Gotham, estava realmente passando um pouco dos limites, já ele chega a ameaçar um capanga do Coringa de morte lá para conseguir informações, o que o Batman percebe que realmente ele tá começando a dar uma surtada, e agora, deformado, ainda com a esposa morta, o cara tem tudo para quebrar completamente. E o Coringa conseguiu quase quebrar o Batman e quebrar o Harvey Dent também. O único que o Coringa perdoou até então um pouco foi o Gordon, mas ele vai fazer algo no final ali, também não intencionalmente, né? Porque o caos que o Coringa gera, pô, né? Se alastra em cima de todo mundo, mas também vai fazer o Gordon ficar na ponta ali da prancha. Outros 2 ótimos personagens que nós temos nesse filme, que tem muito destaque do meio para o fim, é o Alfred do Michael Keane e o Lucius Fox do Morgan Freeman. O Alfred mais como um conselheiro realmente do Bruce Wayne, né? um cara que tenta guiar ele nessa batalha contra o Coringa, um cara experiente, que ao mesmo tempo que é uma figura paterna também, é um amigo do Bruce Wayne. Aceita, né, que ele se entregue quando o Coringa propõe que o Batman tire a máscara para que assim ele deixe Gotham em paz. E o Alfred vai contra isso, fala que o Batman tem que suportar essa pressão. Então ele realmente bate no peito e tenta ajudar o Batman de alguma forma. Enquanto isso, o Lucius Fox é o cara que desenvolve as tecnologias do Batman e agora é o diretor, né, das Bruxas Wayne, e que tem uma subtrama bastante interessante até, gera alguma tensão, só que eu acho que talvez o único errinho nesse filme seja não ter ido mais a fundo nisso, que um funcionário da empresa descobre os gastos exorbitantes, né, com a área de ciências aplicadas, que é onde o Fox produz os bate-trajes, os bate-móveis do Batman. E ameaça colocar isso na mídia, só que o Fox consegue convencer ele a parar com isso, temporariamente, porque depois ele vai pra mídia e só desiste porque o Coringa ameaça matar ele, bem dizer, mas ele ia entregar quem o Batman é. Mas também no final o Fox é responsável por ajudar o Batman a usar um super sonar dele lá para encontrar o Coringa. Quando a gente tem a melhor sequência do filme, que é quando o Batman evita, né, que o Coringa exploda 2 barcaças, porque o Coringa impôs um caos em Gotham e a prefeitura mandou uma barcaça com pessoas, já que as portas foram fechadas, e outra com criminosos, para também evitar que eles ficassem na cidade caso houvesse uma rebelião por ali. E o Coringa bota bombas nas 2 barcaças, querendo que uma exploda a outra para salvar a própria vida. Só que nem mesmo os criminosos fazem isso. Um deles pega a chave de detonador da outra barcaça e joga fora. E a população, mesmo com uma votação que é a favor de que eles explodam o navio dos criminosos, eles também se recusam. O Coringa queria mostrar que as pessoas iriam se matar entre elas para salvar a própria vida. O medo ia fazer elas virarem animais. Só que o Coringa fracassou e ainda de quebra levou outra surra do Batman e impediu a chance de destruir as 2 barcaças. Só que o último truque do Coringa é justamente usar o Harvey Dent. Então, depois que ele deforma o cara,
ele explode o hospital de Gotham onde ele estava, deixando ele fugir primeiro. Então o Harvey começa uma vingança contra os policiais corruptos do departamento do Gordon, que permitiram que ele fosse sequestrado. E como último toque, ele sequestra toda a família do Gordon e leva ele até lá para fazer ele sentir o mesmo sofrimento que ele quando ele perdeu a Rachel. E isso sim foi um truque premeditado pelo Coringa, porque ele sabia que talvez o plano das barcaças não desse certo. E era óbvio que numa outra com Batman ele ia perder. Mas ele manipulando o Harvey Dent, ele conseguiria algo muito mais grandioso. O Harvey agora era o grande símbolo de esperança em Gotham, mais do que o Batman, porque o Batman usava máscara, agia fora da lei. O Harvey provou que era possível fazer algo bom por Gotham, mostrando o rosto e agindo dentro das 4 linhas da lei. Só que ele conseguiu corromper esse cara. E nesse caso, a lei que ele criou para prender a maioria dos mafiosos iria cair por terra, todo mundo ia ser solto e Gotham ia virar um inferno de novo, e um inferno sem esperança. Porque com o Harvey, o grande símbolo, tornando-se um assassino psicótico, quem é que ia ter esperança que Gotham um dia ia mudar? O Batman vai até lá, tenta convencer o Harvey a parar, não consegue, e após uma pequena luta, o Batman acaba acidentalmente matando o Harvey Dent. Daí temos aquele final fantástico, onde o Batman percebe que aquilo era parte do plano do Coringa. Realmente ele queria que o Harvey se corrompesse daquela forma, e ele não poderia deixar que esses crimes fossem aos holofotes, porque assim Gotham realmente ia colapsar. Então ele, diante do Gordon, assume a culpa por todas as pessoas que o Dent matou, numa cena super heróica, assim, pra mim é uma das cenas mais épicas assim, de filme de super-herói, porque é tão grandioso do que se ele entregasse a própria vida para salvar a de Gotham inteira, por exemplo. Porque ele colocou tudo que ele era naqueles últimos anos, tudo que ele treinou para ser o Batman, ele colocou fora, né? Ele colocou fora o símbolo que ele construiu para que Gotham pudesse prosperar. Ele assumiu a culpa dos crimes de outro homem de propósito para que Gotham pudesse sobreviver. Um ato assim fantástico de heroísmo e de empatia com Gotham. Daí temos aquele monólogo fantástico do Gordon, né? Falando que o Batman é o herói que Gotham merece, mas não é o tipo que ela precisa agora. Realmente, né? O Gotham precisava do Harvey Dent, e o Batman entende isso e sacrifica o próprio símbolo por isso. Daí o Batman foge da polícia, mas conseguiu deixar Gotham mais ou menos nos eixos. Prende o Coringa, impede que o Harvey mate a família do Gordon e impede que os crimes dele cheguem à mídia. Então é um final fantástico, é um filme fantástico, para mim é o 10/10, porque ele conserta os pontos negativos do Batman Begins, que é, por exemplo, as cenas de ação que são muito tumultuadas, é uma câmera tremida horrorosa. Aqui não tem nenhum super momento de ação, mas a gente tem uma ação boa, mais fluida. Por exemplo, a cena que o Batman vai até Hong Kong e prendeu o Lau é ótima, dinâmica. A cena que o Batman luta contra o pessoal da SWAT lá para salvar os reféns do Coringa é ótima também. Então temos boas cenas de ação, assim, as cenas de tensão, como interrogatório, o resgate do dente da Rachel, são também cenas incríveis. Todas as cenas que tem Alfred e Bruce Wayne, fantásticas também. Trilha sonora fantástica. Tudo que envolve o Coringa, fantástico. A maquiagem de Duas Caras, fantástica também. O filme é um primor técnico, um primor de trilha sonora, um primor de atuação. Pô, é só ver o elenco, né? Fantástico. Pra mim é o melhor filme de herói com sobra. E não é nem um filme de herói clássico, né? Meio que um thriller policial com o Batman no meio. E é um filme, cara, que até hoje, pra mim, nenhum filme nem da Marvel, nem da DC chegou nem perto da qualidade. É um injustiçado do Oscar, porque naquele ano poderia ter ganho o melhor filme, realmente. Uma obra-prima, pra mim, incontestável. Pra mim, 10 de 10 e o melhor filme de herói até os dias de hoje. Se você concorda, comenta aí. Se discorda, também comenta. Compartilha com aquele colega que tu acha que bem pode se interessar, que é fã de super-heróis, que é fã de cinema, porque isso aqui é um filme que vai além de super-heróis, é um filme que é um clássico do cinema em geral. Então esse foi o vídeo e até a próxima.